Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Se assentará como Deus. Estudo sobre 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Para você entender melhor esse estudo de hoje, você deve acessar os nossos outros estudos. Quem é o nosso Consolador Celeste? Também esse segundo estudo, o batismo de Jesus. E o nosso terceiro estudo, já publicado, Deus, o teu Deus. Nesses estudos, que vai ser a base, toda a estrutura, para que o nosso estudo de hoje não seja tão longo, acessar os nossos outros estudos. Primeiros Escritos, página 54, diz: Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Como vocês já devem ter assistido os outros estudos, esse texto vem a somar com a ideia que aqueles que sentam no trono são dois, não são três. Continua o texto dizendo: Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua admirável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: Se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Uma luz ia do Pai para o Filho, e do Filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante, que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Esse é um texto muito forte, onde mostra realmente quem é o Consolador, qual foi a luz que desceu sobre Jesus em forma de pomba, qual foi a luz ali no caminho de Damasco, vista por Saulo, onde respondeu: Sou Jesus a quem tu persegue. Essa luz é a própria onipresença, a própria glória de Deus, é o seu poder. Primeiros Escritos, página 55, continua: Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam: Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Olha só, neste sopro havia luz, poder e muito amor, alegria e paz. Sabemos que neste Evangelho está escrito que Jesus, quando apareceu e fez a promessa do Espírito Santo a eles, Jesus soprou sobre eles. Esse texto aqui mostra que esse mesmo princípio é aplicado aqui na visão celestial. Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Eis aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo é a glória de Deus. É essa luz que é irradiada sobre o povo. É essa luz que é a revelação que os profetas buscam. Nós costumamos dizer, né? Dá-nos luz, luz do teu trono, para que possamos ter luz sobre os assuntos, sobre as Escrituras. Que nós vemos o Pai e o Filho, né? Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Olha como é claro esse texto. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus e sobre a cabeça do Salvador a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema ou símbolo dele, o manso e humilde. Até a pomba é símbolo de Jesus. E o que queria dizer esse símbolo? Caráter de Jesus. E nada mais, nada menos do que os raios da glória de Deus. Os raios de sua glória. É importante nós entendermos sobre quem é o Espírito Santo. É a glória de Deus. Isso não diminui o Espírito Santo, pelo contrário, é a glória de Deus. É o poder de Deus. História da redenção nos diz: Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois de amado Filho de Deus. Então nós temos aqui, na história da redenção, em tudo que nós já estudamos, que não há três sentados no trono. E o primeiro em honra, abaixo, ali, do Filho de Deus, era esse anjo, que cobiçou a honra de Cristo. A própria Bíblia, em Apocalipse 22:3, diz que ali nunca mais haverá maldição contra alguém, na nova terra, né? E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
encontramos claramente que pela eternidade contemplaremos sentados no trono o Pai e o Filho. Não haverá um terceiro trono. Então, com essa base que nós já estudamos, nós vamos agora estudar uma profecia muito forte, onde vai nos mostrar qual a importância de entendermos esse assunto. Então, no estudo de hoje, se assentará como Deus. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. A expulsão de Lúcifer do céu é narrada nesse texto. Igualzinho está em Apocalipse 12, verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A expulsão mostrada tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isaías ainda diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, como foste cortado por terra, lançado por terra. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu. Nós agora temos aqui a revelação sobre a grande ambição dele no céu. Ele queria subir na hierarquia, ele queria subir no poder, ele queria subir e alcançar o quê? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Eis o objeto de cobiça. Ele queria, assim como foi dado ao filho, que nós vimos no estudo passado, foi dado o trono. Ele também queria conseguir o trono e exaltar o seu próprio trono. Ele não queria mais adorar, ele queria ser adorado. E no monte da congregação me assentaria aos lados do norte. Este foi o projeto de um terceiro trono no céu. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz que o único semelhante ao Altíssimo é o Filho. O Filho é a expressa imagem de Deus. Agora ele queria subir de posição, porque o primeiro em honra abaixo de Cristo era ele. Só que ele queria subir. E subindo acima dessa posição, você tem a posição que foi colocada pelo Pai, a posição do Filho no céu. O próprio Filho, como nós já vimos, é Deus, é Criador. Nós vimos isso. E essa foi a grande cobiça que levou ao início de um conflito, o maior dos conflitos. Comparando dois versos, Apocalipse 22, verso 3, o trono de Deus e do Cordeiro, Isaías 14, verso 13, exaltarei o meu trono. Nós sabemos aqui que existe só o trono de Deus e do Cordeiro, mas o inimigo agora queria exaltar o seu trono. Aqui nós encontramos um terceiro trono. Você tem o trono de Deus, o trono do Cordeiro, e agora você tem um projeto de um terceiro trono. Dá para entender quão sério é esse assunto? Muitos acham que esse assunto não tem tanta importância, mas na verdade o início de todo o grande conflito foi baseado na criação de uma doutrina aonde existe um terceiro trono, um terceiro ser a ser adorado. Às vezes nós pensamos que ao colocar e buscar o Espírito Santo como uma terceira pessoa, não há nada de mal por isso, mas por trás disso há alguém que quer ser exaltado, não importa o nome que você chame ele. Não importa que você chame ele de Pedro, de Maria, de São Benedito, de seja o que for. Ele quer ser exaltado. E a Bíblia revela que só o Pai e o Filho podem ser exaltados. E Apocalipse 12, verso 9 diz que ele foi expulso. Ele lançou esse projeto no céu, foi expulso para a terra. E chegando na terra, o que será que ele fez? Será que ele desistiu desse projeto de um terceiro trono? O primeiro projeto de Trindade caiu por terra. O inimigo de Deus tem como projeto ser adorado, custe o que custar. Esse é o grande objetivo dele, ser adorado. Desde o princípio no céu até o último grande conflito, sempre o objetivo dele será esse. Mateus 4, verso 9, mostra a ousadia que ele teve ao se deparar com o próprio Filho de Deus aqui na terra. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Veja como foi exposto a intenção dele ao se deparar com Jesus. A adoração. Quer roubar a adoração de Jesus. E tentou até que Jesus o adorasse. Ele deseja esse trono, custe o que custar. E vindo aqui para a terra, o que foi que ele fez? Nós encontramos em todas as culturas politeísmo, que quer dizer a crença em vários deuses. E na grande maioria das civilizações, na grande maioria das culturas, nós encontramos sempre um modelo de trindade.
Nós temos aqui uma imagem da Trindade hindu, uma imagem da Trindade budista, uma imagem da Trindade grega. E essa foi algumas imagens que eu pesquisei, e você pode pesquisar também na internet, você vai ver que entre os povos pagãos que não conheciam o Deus verdadeiro, essa ideia de trindade era quase que unânime entre as culturas. Você tem aqui a trindade egípcia, Ísis, Horus e Sete. E no meio cristão, mais precisamente no catolicismo, nós temos aqui a doutrina da Trindade, aonde eles falam que acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas nos bastidores nós vemos que Maria, em muitas imagens, em muitos textos, é colocada como sendo a terceira pessoa. Como, por exemplo, a doutrina católica que diz que Maria é mãe de Deus. Então, se ela é mãe de Deus, existe o Deus o Filho, existe Deus o Pai, então ela seria uma pessoa que sentaria no trono, uma pessoa dessa hierarquia trinitária, né? Então o inimigo, custe o que custar, ele vem implantando nas culturas, no meio cristão, essa doutrina de um terceiro trono. O grande desejo que ele tinha no céu de ser adorado, ele trouxe para a terra. Não importa o nome que você chame ele não tem preferência de nome. Para ele, você está adorando ele quando você não presta obediência. Porque na Bíblia, obediência é igual a adoração. A desobediência para Deus é igual a adoração ao terceiro trono, ao inimigo. Nós encontramos que quando o ser humano está desobedecendo a Deus, Deus não está recebendo glória, Deus não está sendo adorado. Nós devemos adorar a Deus com a nossa vida, com as nossas ações. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, está escrito: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O assunto aqui é a vinda de Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Antes da vinda de Cristo tem duas profecias aqui, ó. A apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Aqui diz que vai haver uma manifestação do homem do pecado e o filho da perdição. E será uma manifestação gloriosa. Será, na verdade, uma falsificação da vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo, vai vir a apostasia, e a apostasia é abandono da fé. Quando você tem, por exemplo, essa doutrina de um terceiro trono, de uma terceira pessoa, onde só o Pai e o Filho deveriam ser adorados. Quando você tem, por exemplo, a questão do sábado, que é um memorial da criação e de quem é o nosso Criador, deixado de lado pelo domingo, é uma apostasia. A apostasia é isso, abandono da fé. E isso seja em qualquer ponto que for. Seja nos mandamentos, seja na questão da adoração verdadeira ao Pai, onde os mandamentos também falam sobre o verdadeiro Deus, né? Então aqui diz que nessa apostasia vai se revelar alguém disfarçado como Cristo, porque a intenção dele é ser adorado como Cristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, veja bem, ó, o desejo dele que ele tinha no céu, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O mesmo desejo que ele tinha lá no céu, o livro de Tessalonicenses nos diz que antes da vinda de Cristo, ele vai implantar um trono aqui na terra. E entre o povo aqui na terra, durante todas as histórias dos reinos, você encontra Faraó dizendo que era Deus na terra e sentando um trono. Sempre o inimigo teve esse projeto e sempre ele usou nações e reinos para tentar sentar no trono e ser aquilo que ele queria ser no céu. Ele dizia que era Deus. Você encontra em Babilônia o próprio Nabucodonosor querendo parecer Deus e ser adorado. Ele cria uma estátua em homenagem a ele, exige adoração, querendo parecer Deus, né? Nós encontramos em todas as culturas pessoas que querem exercer o papel de Deus por trás do inimigo. No catolicismo, o Papa é chamado de substituto do Filho de Deus, Vicarius Filii Dei. Então, o trono papal é a mais clara revelação do projeto de Satanás em assumir um trono e ser adorado. Em vários escritos católicos, registros, documentos, fala que o Papa é o próprio Deus na Terra. Esse artigo oficial da própria Igreja Romana declara: o Papa não apenas é representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo
oculto sob o véu da carne. Este é um título de blasfêmia, dizer que é o próprio Jesus oculto sob o véu da carne. Na Enciclopédia Católica, volume 2, página 26, diz: o Papa é o vigário de Cristo. Vigário quer dizer substituto. Só ele é soberano dos fiéis. O Papa é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é mais um título de blasfêmia, pois aqui no livro de Apocalipse declara que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso ostenta, no caso o Papa, por isso ostenta uma tríplice coroa, ou uma coroa de 3 poderes, como Rei do céu, Rei da terra e Rei do inferno. Só o Papa é chamado Santíssimo, porque é o único que legitimamente é santo. O Papa, a quem também chamamos Sumo Pontífice, ou ainda Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da Igreja. Então eles declaram que o Papa é o vigário de Jesus Cristo, substituto de Jesus Cristo. Então, custe o que custar, ele sempre vai querer estabelecer o seu trono onde ele estiver. E aqui na terra, ele cumpre a profecia através desse trono exercido pelo Papa, né? A palavra Papa quer dizer papai, o pai 2 vezes, né? O supremo pai. Então ele quer ocupar o lugar de Deus, querendo parecer o próprio Deus. E nós temos assim o cumprimento dessa profecia, que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Se ele é o substituto do Filho de Deus, pense comigo. Então você tem o Pai, você tem o Filho que subiu ao Pai e aqui ficou uma vaga na terra. E quem é que ficou no lugar de Jesus? Substituto do Filho de Deus, seria o Papa. E seria um terceiro trono. E, na verdade, esse terceiro trono, quando se adora uma doutrina chamada Trindade, se admite que há um terceiro trono. E o Papa senta-se em um terceiro trono. Sendo assim, nós encontramos uma grande mistura, tanto de uma doutrina trinitária e de um trono que não existe no céu, que é o trono do Espírito Santo, não existe. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo é o que é o trono do Espírito Santo, que seria a presença de Deus. Então, nós encontramos aqui o próprio Papa, que é a revelação do homem do pecado, sentando num trono, o qual foi a origem de todo o pecado, a cobiça de sentar em um trono. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, esse homem do pecado, quando ele atuar nos últimos dias, ele vai atuar com toda a eficácia, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então veja bem, será uma falsificação do próprio Deus. E ele vai atuar de maneira miraculosa, incrível. Verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E a iniquidade é pecado, e pecado é transgressão da lei. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E esse que se senta no trono querendo parecer o próprio Deus é uma quebra clara do primeiro mandamento. Essa é a verdadeira revelação sobre o homem do pecado. O projeto no céu de um terceiro trono caiu. Aqui na terra, a revelação diz que esse terceiro trono será colocado. E Deus colocará um fim no momento certo com o seu retorno, com o sopro da sua boca. Que diz aqui no verso 16: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, como diz esse texto de Tessalonicenses, e diz que o Senhor o destruirá pelo assopro da sua boca. Esse projeto também irá cair aqui na terra. Agora, no finalzinho aqui do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses está escrito: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Nós encontramos aqui que o Senhor Jesus e Deus nos traz eterna consolação. Quem é o nosso consolador? Vocês já viram nos estudos passados que tanto o Pai como o Filho são nossos consoladores. Qual a importância desse assunto? Foi esse assunto que iniciou toda a queda da humanidade, a queda também de anjos do céu. Pense bem, esse assunto é importante ou não é? Esse terceiro trono tem na Bíblia? Há 3 tronos no céu?
Existe a palavra trindade na Bíblia ou no espírito de profecia? Se não existe, de onde está vindo essa ideia? Quero encerrar com esse versículo, que é a base da nossa fé. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quantos deuses nós temos aqui? Um só Deus verdadeiro. Pode existir muitos deuses, mas falsos. Um só Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. A Bíblia chama Jesus também de Deus, como nós já estudamos. Nós temos um só Deus, o Pai. Não existe dois deuses, Pai. Um é Deus, o Pai, e o outro é o herdeiro de Deus, é o Filho de Deus. Ao Pai e ao Filho pertencem toda a adoração. A nossa vida eterna depende deste conhecimento, porque foi a falta desse conhecimento que causou um conflito no céu e na terra. Lembre, a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Compartilhe e se inscreva no nosso canal.